Boa noite, eu sou o João Gabriel, aluno de Sistemas de Informação pela UFMG e eu vou estar mostrando para vocês o meu trabalho final de robótica móvel, que foi feito em conjunto com o John Wesley, e a temática básica dele é cooperação aéreo-terrestre, né? O uso de drones e robôs terrestres em conjunto para resolver problemas de uma forma que não seria possível com a ação independente deles, né? Que a união faz a força. Mais especificamente, a gente está interessado no mapeamento e na detecção de pontos de interesses pelo drone para que o robô terrestre consiga fazer o planejamento de caminhos e a navegação até eles. Tem essa imagem bem ilustrativa aqui, que mostra esse conceito, né? O drone voando e escaneando o ambiente, enquanto o robô segue com as informações dadas por ele. Então, falando um pouquinho sobre o mapeamento, a gente optou por usar um drone quadcóptero. E sobre os sensores, a gente está usando tanto um sensor laser quanto uma câmera. Então, a gente está fazendo uma fusão sensorial. Para representar esse mapa, a gente está usando um grid, que vai representar as posições válidas do robô terrestre. E, basicamente, o algoritmo que a gente usa é o de Occupancy Grid. Bom, sendo mais específico sobre os sensores, a gente está usando um sensor Rokuyo, que é um sensor a laser 2D, para simular um LiDAR 3D de uma forma mais simplificada. E, além disso, como eu disse, a gente está usando uma câmera perspectiva, que faz automaticamente a detecção de aglomerados de certas cores. E, para detectar apenas pontos de interesse, a gente limita as cores da imagem dessa câmera para serem da mesma desses pontos especiais no mapa. Bom, a navegação do drone é feita usando um sistema um pouco simplificado, porque no mundo real você precisa mandar parâmetros de controle para o robô, para que ele gire as hélices de forma que, né, gere um movimento específico, mas pela limitação que o simulador apresenta de não ter simulação de fluidos, né, e portanto não ter simulação de ar, não é possível fazer o drone voar com as hélices. Então a gente está usando um objeto especial que vem com o drone por padrão, que é um alvo. Então, ao invés de mover o drone, no nosso programa, a gente move esse alvo de forma suave para gerar um movimento do drone que faça um mapeamento desejado. Bom, agora falando sobre a navegação terrestre, o robô escolhido foi o Kobuki. Ele é um robô não holonômico, ele é diferencial de 2 rodas, e o algoritmo escolhido foi o de Roadmaps, porque a gente tem um mapa conhecido graças ao mapeamento que o drone faz no ambiente, né? E, portanto, a gente gera um grafo a partir desse mapeamento e, com isso, a gente tem um espaço de configurações válidas para o robô e ele consegue facilmente, dado um ponto no mapa, converter as coordenadas desse ponto para coordenadas do grafo e, então, traçar um caminho, se existir dentro do mapa, do ponto atual dele até qualquer alvo arbitrário. Então, o jeito que ele funciona é basicamente fornecendo esse alvo, que seriam os pontos de interesse que são detectados pelo drone. Ele vai fazendo caminhos intermediários, que são os vértices do grafo, até chegar ao objetivo final dele, e então ele recebe um novo objetivo até que se esgote a lista de pontos de interesse. Então, isso daqui é uma representação de um mapa gerado pela varredura do drone. A varredura feita por ele é da forma lawnmower, que é basicamente meio que um zigue-zague. Ele segue
no eixo Y aqui, e, e a leitura dele é feita paralelamente ao movimento. Então ele se movimenta na direção positiva, depois na direção negativa, depois na direção positiva. Isso garante que ele pegue bem as paredes do mapa, que são basicamente todos os obstáculos que tem para o robô terrestre. Então é isso da parte de implementação. Eu vou deixar com o John agora para falar sobre as aplicações e implicações do método trabalhado e as conclusões tiradas. Bom, e falando um pouco sobre as possíveis aplicações do nosso trabalho, eu trouxe aqui algumas imagens para se exemplificar, né, onde são os ambientes que o drone ele poderia atuar junto com o robô terrestre. É importante salientar que a única premissa que está sendo admitida nesse trabalho é que o ambiente não possui obstruções aéreas, pois o drone não tem um sensor para evitar a colisão dele. Ele só tem a câmera e o laser para facilitar o mapeamento do terreno, do solo, né, para encontrar os pontos de atuação para o Kobuk, para o nosso robô terrestre. Então, partindo disso, a gente tem aqui a foto de um campo, um milharal, uma plantação de milho. Como o nosso trabalho poderia ser aplicado aqui? Bom, a gente sabe que plantações elas têm risco de praga, né? Alguma área do solo pode estar deficiente de nutrientes ali, então a plantação ela vai estar menos forte, com menos qualidade. E o drone, ele sobrevoando esse campo, ele evita o trabalho exaustivo do robô de ter que percorrer todo o campo para verificar se tem algum problema. Então, o drone fazendo uma ronda nesse campo aí todos os dias, ele consegue facilmente ver pontos, né, spots de possível atuação do robô terrestre e manda a coordenada diretamente que o robô pode atuar ali. A gente tem florestas, parecido, né, com a questão do campo do mineral, só que numa escala bem maior. Nas florestas a gente sabe que existe o problema de incêndios. Então, o drone sobrevoando a floresta ele pode encontrar focos de incêndios, ele pode encontrar, por exemplo, pessoas que fizeram trilha e se perderam, por exemplo. Os exemplos eles são inúmeros, dá para pensar em muita coisa que dá para utilizar. Mudando, né, o ambiente terrestre, a gente tem o naufrágio de navios, por exemplo. A gente pode ter navios de carga, a gente pode ter navios comerciais, a gente pode ter lanchas, barcos de pesca, etc. Como que funcionaria? O drone ele sobrevoaria o mar e ele poderia ser usado para localizar carga, né, que está à deriva no mar, pode localizar pessoas que naufragaram, ele pode localizar se há um risco de contaminação da água muito grande, pelo fato do vazamento de óleo, por exemplo. E aí, a gente teria a troca, né, do robô terrestre pelo robô aquático agora. Não seria mais um robô com rodas, mas sim leme e motores. E por último, a gente tem o robô. Esse robô é brasileiro, é o Miran. Ele é da USP. Ele é utilizado para amostra de solo. Ele utiliza esse drone para ajudar ele a identificar pontos de possível coleta, né, para maximizar a eficiência dele, porque dependendo do tamanho da área de atuação dele seria muito demorado ele percorrer todo esse campo para pegar a amostra de solo, entre outras coisas. O nosso trabalho ele pode ser aprimorado também com algumas técnicas, né, que não foram utilizadas, como por exemplo um sensor no robô terrestre para aumentar a nossa certeza da leitura do drone, do mapeamento do drone, não confiar em apenas uma fonte, mas ter várias fontes de mapeamento para a gente ter cada vez mais certeza mesmo que aquele espaço é seguro para o robô, que ele consegue atuar ali. Usar diferentes sensores, em vez de usar um LiDAR 2D, né, que é esse laser, usar um 3D, que mapeia o ambiente muito mais facilmente e muito mais eficientemente.
Aqui eu vou rodar para vocês um exemplo do robô funcionando, tá? Então a gente vai para o Coppelia. Bom, aqui no Coppelia eu vou rodar o script aqui para vocês verem como funciona a atuação dos dois. Primeiro a gente vai ter a atuação do drone, né? Ele vai percorrer o ambiente seguindo um caminho como se fosse um cortador de grama, sem perder nenhuma área do ambiente, né? Porque ele precisa fazer esse mapeamento bem preciso. Como vocês podem ver aqui no simulador, a gente está tratando os pontos de interesse como esses blocos verdes no chão, porque a câmera nos permite localizar cores no ambiente, enquanto o laser ele não tem esse poder. E aí a câmera ela retorna para a gente em quais posições estão os pontos de interesse, e assim, a gente enviando esses pontos, a gente consegue fazer com que o nosso robô ele chegue até lá. Então a gente pode pensar que o robô ele decidiu um caminho para chegar até esse objetivo aqui dele, que a câmera mapeou, e ele vai chegar em todos. Ou seja, em um ambiente complexo, ele conseguiria determinar o caminho que ele precisava ir para chegar no seu objetivo e conseguiria chegar em todos os objetivos possíveis. Bom, esse foi um cenário bem simples, porque no cenário de testes ele era muito complexo, então o drone levaria muito tempo para realizar o mapeamento, além que o Kobuki, né, o robô terrestre, ele também levaria muito tempo para percorrer isso tudo, então não é um bom exemplo. Bom, e é isso. Existem diversas formas, como foi dito antes, de fazer uma melhora, né, desse, não uma melhora, mas uma especificação dessa técnica. A gente focou em provar que é possível realizar essas três atividades essenciais da robótica, né, de mapeamento, localização e atuação de dois robôs ao mesmo tempo, e ampliar isso para diversas áreas que o mundo necessita, como foi citado nos exemplos anteriormente. Vai ser um trabalho muito mais fácil, partindo das bases que a gente implementou aqui. É isso, muito obrigado e obrigado por acompanhar.